Salve, salve, meus amigos! Voltamos aí para mais uma aula massa, uma aula agora mudando foco, né? Claro, porque estrutura lógica, que foi o primeiro tema que a gente trabalhou, um capítulo com basicamente 15 questões resolvidas fora a teoria, né? Então, nosso objetivo agora é trabalhar o quê? Trabalhar com argumentação, tá certo? Que é o segundo tema, tá certo? Do seu edital, lógica de argumentação. Então me acompanhe aqui para as devidas anotações, para que você possa sempre estar bem seguro da parte teórica. Então vamos lá. Primeiro, quando você fala de argumentação, certo? Quando você fala de argumentação, o que é que você tem que saber obrigatoriamente? Olha, esse capítulo de argumentação, tá? Ele necessita que o candidato saiba obrigatoriamente o que é uma proposição, tá certo? O que é uma proposição. Segundo, ele tem que saber bem direitinho trabalhar com os chamados o quê? Diagramas. Que ele saiba trabalhar com os diagramas, tá? Outra coisa bem importante, que ele entenda bem os conceitos de silogismo e que ele também tenha uma noção direitinha aqui de quê? De quantificadores, tá? Então, esse capítulo de argumentação, ele contempla, tá certo? Todos esses detalhes aí, tá bom? Ele contempla todos esses detalhes. Então, como é que nós vamos fazer aqui na ordem? Nós vamos trabalhar primeiro o que é uma proposição. Depois, dentro desse tema de proposição, eu vou te explicar o que é um quantificador. Depois eu te explico toda a parte dos diagramas. E por último, eu mostro para você o que é uma estrutura de silogismo. Tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro detalhe. O que é uma proposição? O que é uma proposição, que foi o básico que nós colocamos no início do curso. Bom, no início do curso, nós falamos rapidamente o que era uma proposição, tá? E agora você vai, nesse capítulo, saber direitinho o que é uma proposição numa boa, para que você possa entender. Uma proposição, na verdade, é toda sentença. Uma proposição é toda sentença declarativa, e afirmativa, certo? Composta de quê? Composta de um sujeito, certo? E de um predicado, composta de um sujeito e de um predicado, e que pode ser valorada, certo? E que pode ser valorada, tá? Como verdadeira, que pode ser valorada como verdadeira ou falsa, mas nunca ambas. Aqui a definição do que nós chamamos de proposição. É toda sentença, tá certo? Declarativa e o que? Afirmativa, tá? Composta de um sujeito e de um predicado,
e que pode ser valorada como verdadeira ou falsa, mas nunca como as duas, tá legal? Para ser uma proposição, tem que ser uma sentença declarativa, afirmativa, tem que ter o sujeito e o predicado, tá certo? E só pode receber um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Não pode receber dois valores lógicos ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. Não pode, tá certo? Por exemplo, ó, se você vem para cá comigo e diz assim, professor, existem dois princípios muito bonitos quando você estuda lógica, né? Eu digo e eu vou mostrar agora. É o chamado princípio, tá? Princípio do terceiro princípio do terceiro excluído. O que é esse princípio do terceiro excluído? Ele diz o seguinte, uma proposição lógica, certo? Só pode receber uma proposição lógica, só pode receber apenas dois valores lógicos. Uma proposição lógica só pode receber apenas dois valores lógicos, ou verdadeiro, apenas dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso, mas nunca uma terceira possibilidade, não sendo possível uma terceira atribuição de valor. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existe uma terceira possibilidade, tá certo? Daí o nome princípio do terceiro excluído. Por que terceiro excluído? Eu só tenho a primeira ou a segunda possibilidade. Essa terceira possibilidade de você colocar um valor, tá certo? Diferente de verdadeiro e falso para uma proposição, está descartado, tá? Então a proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá certo? Existe um outro princípio também, gente, muito importante, que você precisa também ter um conhecimento, está relacionado ao princípio da não contradição. Então vamos lá. Princípio de que? Da não contradição. Princípio da não contradição. O que é que me diz esse princípio? Aí vou colocar assim, gente, ó, PL, que é uma PL proposição lógica, tá certo? Não pode ser classificada como verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou seja, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe essa terceira possibilidade dela ser verdadeira e falsa, tá? Então tá aí os dois princípios bem interessantes, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, que vão servir de alicerce para que você possa entender bem direitinho o conceito de proposição, tá? Então, pessoal, uma proposição é uma sentença declarativa, afirmativa, composta de um sujeito e de um predicado, que pode receber um valor lógico ou verdadeiro ou falso, tá bom? Não esqueça disso, isso é muito importante. Eu vou apagar essa parte do meio,
tá certo? De repente aí você pausa aí o seu estudo, o seu vídeo, anota direitinho para que eu possa colocar exemplos de quais estruturas representam ou não proposições, tá? Então me acompanha. Bom, exemplo, começando, exemplo de número 1. Você diz assim, que dia será o meu concurso? Será que eu posso afirmar que essa estrutura representa uma proposição? Será que eu posso dizer que essa estrutura representa uma proposição? Resposta, não. Aí você me pergunta, ué, professor, por que essa estrutura não representa uma proposição? Meus amigos, essa estrutura, essa sentença, ela não representa uma proposição porque ela é uma frase interrogativa, tá certo? Ela é justificativa, uma frase do tipo que é uma frase interrogativa. E tem um detalhe, frases interrogativas, tá? Não representam o que? Proposição, certo? Vou tirar esse S aqui, que é apenas uma estrutura, apenas uma sentença, tá certo? Então não representa uma proposição, tá? Espero que eu tenha sido claro. Exemplo de número 2. Se você tem assim, traga as atividades. Quando você diz traga as atividades, a questão é, veja bem, eu posso dizer que essa sentença representa uma proposição? Resposta, não. Aí você me pergunta, professor, mas aí não é uma sentença? E é. Só que tem um detalhe, essa estrutura aqui, observe que o verbo está no sentido de ordem, tá certo? E outra coisa, a frase aqui é uma frase o quê? Do tipo exclamativa. Frases exclamativas, frases do tipo exclamativas, não representam o quê? Proposições. Ah, professor, beleza. Então entendi. Até agora não são proposições, frases interrogativas e exclamativas. Eu digo, beleza. Exemplo de número 3. Se eu coloco assim, faça as atividades. Faça as atividades. Quando eu digo para você, faça as atividades, observe aqui o verbo, ele está no sentido de quê? De ordem. Tá certo? Portanto, representa uma proposição? Resposta, não. Não representa uma proposição. Ah, professor, então quer dizer que se o verbo tiver no sentido de ordem, não representa uma proposição, não é? É, exatamente, cuidado. Bom, se eu tiver assim, exemplo, por exemplo, exemplo de número 4. Se eu disser aquela escola precisa, aquela escola precisa de gestão. Aquela escola precisa de gestão. Agora você diz, bom, professor, qual é a desculpa que você vai ter agora para dizer que essa estrutura, ela não é uma proposição? Olha, ela não é uma frase interrogativa,
Não é uma frase exclamativa, tá certo? Ela tem tudo direitinho, ela tem um verbo presente, então ela é uma proposição, né, professor? Eu digo não. Por que que ela não é uma proposição? Quando você diz aquela penitenciária, ou desculpa, aquela escola, você está falando de qual escola? Você está se referindo a qual escola? Então veja que essa sentença, ela tem que expressar para você um pensamento completo. Se essa estrutura não passar para você um pensamento completo, eu não posso dizer que é uma proposição. Então, toda vez que você utiliza aí, no caso, os pronomes, tá certo? Deixa de ser uma proposição. E passa a ser o que, professor? Passa a ser uma SA. E o que é uma SA? Uma SA é uma sentença chamada de sentença o quê? Aberta, tá certo? Uma sentença aberta é aquele modelo de sentença que eu não tenho como definir se o valor é verdadeiro ou falso, eu não tenho como atribuir, fazer senso de juízo, tá certo? Então, observe que quando eu digo aquela escola necessita de gestão, você diz aquela qual. Então, quando a gente utiliza os pronomes, por exemplo, ele, ela, aquele, aquela, isso, aquilo, deixa de ser o quê? Uma proposição. Passa a ser uma sentença o quê? Aberta. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Passando à frente, vamos verificar outro exemplo. Exemplo de número 5. Se eu digo para você assim, x mais 2, isto é igual a 10. Quando eu digo x mais 2 igual a 10, note que essa estrutura aí, tá certo? É exatamente uma sentença, tá certo? Essa sentença é uma sentença algébrica, ela tem letras e tem números, tá certo? Então você diz, professor, então representa uma proposição? Resposta, não. Por que não? Porque toda vez que você estiver fazendo utilização de incógnitas, se você não souber qual é o valor dessa letra X, tá certo? Ela jamais poderá representar uma proposição. Aí você diz, mas professor, eu sei que o X é 8, porque se eu botar 8 mais 2, vai dar 10, tá? Você está dizendo que o X é 8, mas o X pode assumir qualquer outro valor, tá certo? O X é um valor desconhecido, é uma incógnita. Então ele pode assumir qualquer valor, tá certo? Por exemplo, se eu dissesse nessa situação que o X era igual a 5, 5 mais 2 era igual a 10, não. Então essa sentença seria falsa. Se você disser que X é 8, 8 mais 2 é 10. Essa sentença seria verdadeira. Conclusão, para um valor ela é verdadeira, para outro valor ela é falsa. Conclusão da história, uma proposição lógica não pode assumir dois valores lógicos ao mesmo tempo. Conclusão, sempre que tiver incógnitas, que você não souber o valor dessa incógnita, você pode com certeza dizer que isto é uma sentença o quê? Aberta. Tá? Sentenças abertas, repito, não representam proposições. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Vou apagar aqui, tá? Quando você diz assim, exemplo de número 6, eu digo assim, um excelente livro de lógica. Quando você diz um excelente livro de lógica, o que é que você está dizendo? Um excelente livro de lógica. Veja que essa estrutura, professor, posso dizer que é uma proposição? Resposta, não. Por que não? Porque aqui é uma frase, observe que aqui ela é uma frase do tipo frase o quê? Nominal. Ou seja, aqui você percebe o que? A ausência de quê? A ausência de
Se eu não tiver verbo, não é proposição, tá certo? Tem que ter verbo. Frases nominais não representam o quê? Proposições por conta de quem? A ausência do verbo. Para ser uma proposição, tem que ter verbo, tá certo? Eu espero ter ajudado. Próxima aula a gente continua verificando estruturas que são proposições. Um abraço e até lá. Tchau.